lá, pessoal, olha o nosso passo a passo de hoje. É desse laço de linho bordado. Espero que vocês gostem. E antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, porque isso é muito importante para nós. Ajuda a gente a continuar trazendo toda semana coisas lindas aqui para você. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de linha de costura. Essa aqui que a gente está usando é a corrente 10. Se você quiser costurar na mão esse laço de tecido, você pode. Ou você também pode fazer a costura dele na máquina, tá? Mas mesmo assim, fazendo a costura na máquina, você ainda vai precisar de um pouquinho de linha, tá? Corrente 10. Se for fazer toda a costura na mão, toda a costura vai ser feita com essa linha. Nós vamos utilizar um bastidor. Se você não tiver bastidor aí na sua casa, não precisa, você pode fazer esse bordado sem bastidor, tá? Aqui a gente vai fazer, porque o bastidor é melhor para bordar, né? Você segura melhor no tecido, mas não tem necessidade, você pode fazer sem bastidor. Você vai precisar também de um molde, tá? Do laço. Eu corto esse molde aqui 2 vezes, eu corto ele normal aqui, retinho, e aí eu faço aqui esse vão, tá? E depois eu corto outra vez ele retangular aqui e faço esses furinhos aqui para eu marcar exatamente onde eu quero fazer, né, o bordado. Eu deixei as medidas aqui, se você quiser utilizar essas medidas para desenhar, e também estou deixando na descrição do vídeo um link para você, se quiser imprimir, tá? Esse molde está lá prontinho para você imprimir. Além disso, a gente vai utilizar uma presilha de bico de pato, essa aqui tem 6 centímetros, isqueiro para selar o tecido, linhas de meada, a gente está usando aqui o vermelho e o verde, né, porque nós vamos bordar cerejas. Fita número 2 de gorgurão, eu uso, gosto de usar para poder trazer uma maior segurança na hora que a gente vai prender essa presilha, mas se você não quiser usar só tecido, não tem problema, pode usar. Tesoura, essa caneta aqui, que é uma caneta especial, é caneta fantasminha, que algumas pessoas chamam, é uma caneta que quando você passa o ferro, né, quando você esquenta, ela some, ela desaparece do tecido, tá? Então, a gente usa ela. Ah, eu não tenho. Tudo bem, você pode pingar de lápis, fazer com caneta normal, depois você esconder nessa caneta com bordado, tudo bem, tá? Sem problema. Alfinetes para auxiliar no trabalho e tecido. A gente está usando aqui o linho, esse linho aqui é o linho vintage, tá? Que é o linho que a gente é o melhor linho que tá tendo pra gente bordar, que a gente conseguiu, né, para fazer bordado e que a gente recomenda aí para vocês, tá? Linho vintage. Ou outro aí que você tiver, porque isso aqui tem um baixo custo, né? Ele não é muito caro o metro e dá um ótimo resultado. É um linho encorpado, ele não é um linho que desfia muito, né? Então ele é bom para o bordado. Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, pessoal, o primeiro passo é pegar esse molde e recortar ele aqui, tá? Você vai recortar ele dessas duas maneiras aqui, ó. Eu tirei aqui um que tá com um retângulo aqui, ó. Eu vazei esse retângulo, né? E você vai tirar um outro molde que você vai recortar e vai vazar só a circunferência onde você vai fazer o bordado, tá? Pra que você vai fazer isso? Então, você precisa de 2 cópias dessa. Uma vai vazar aqui nesses pontos e a outra vai vazar o retângulo central aqui. Para quê? Para a gente poder abrir o tecido aqui, ó, e começar o trabalho de riscar esse molde, né? Então, você vai pegar esse primeiro molde aqui, ó, e vai fazer o quê? Vai riscar aqui com a sua caneta, pode ser com uma caneta comum, depois você só retira, tá? Essas partes que estão sobrando. Mas aí você vem aqui, ó, e risca tanto por fora, quanto esse retângulo aqui de dentro, tá? Faça isso, que você vai saber exatamente onde é que você vai trabalhar o laço, né, as extremidades, tudo certinho, tudo bonitinho. Retira o molde. Aí vou pegar esse outro molde que tá aqui, ó. Coloquei ele aqui em cima. Vou fazer vou riscar, né, aqui dentro. Ok. Vou virar pro outro lado aqui, ó. E agora eu vou riscar aqui dentro também. Tá? Fiz esse processo aqui. Vou pegar a tesoura. Vou retirar aqui esse retângulo. E vou fazer, o próximo passo aqui é trabalhar o bordado aqui dentro. Além disso, você já vem aqui, ó, e já retira um pedaço de tecido de mais ou menos 5 centímetros de largura, tá? E esse pedacinho aqui a gente vai usar depois para poder fazer o acabamento, tá? Dobrar ele e fazer o acabamento no centro do laço, tá? Então, você retira um pedaço para você fazer o acabamento e mais o pedaço que você tirou, né, para trabalhar o laço.
Terminou de fazer isso, de recortar, né? Você vai pegar o bastidor, se você for trabalhar com bastidor. Se não, né? Já você pode fazer direto no tecido. Mas vou mostrar para vocês aqui como colocar, né? No bastidor. Então, você retira essa parte central, põe aqui por baixo, ó, do tecido. E aí, vem com essa parte colorida aqui e põe por cima, tá? Onde eu compro o bastidor? Em loja de aviamentos da sua cidade ou na internet, né? No Mercado Livre, na Shopee, né? Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar na descrição para vocês o link, tá? Se vocês quiserem comprar, como que você faz para poder comprar esse bastidor aqui, ok? Então, você coloca aqui. E aí, você vai fazer o bordado aqui, tá? Nós vamos trabalhar com linha de meada. Eu tô usando esse tom de verde acinzentado aqui e esse vermelho, tá? A marca da meada, eu pego a que tiver lá na loja, eu não fico assim, escolhendo muito marca de meada não, tá? Essa aqui é Anchor e essa aqui é Maxi. Mas assim, você pode pegar a que você tiver na sua cidade. Você vai tirar um fio, tá? Da meada, do tamanho que você achar adequado aí. Não tem medida certa. Você vai abrir aqui, ó, para fazer esse bordado, você vai separar, ó. Cada meada, cada fio de meada tem 6 pontas de linha. Então, você separa aqui, ó, 3, tá? Separa pela metade, vai abrindo assim, ó, com paciência e vai separando, tá? Tanto do verde quanto do vermelho. Você vai usar a metade. E aí, fez isso, abriu aqui, pronto. Você vai reservar a metade para lá, pega a outra metade, coloca na sua agulha e aí você vai começar a fazer o bordado, tá? Vou mostrar para vocês aqui como esse bordado é bem simples, bem fácil de fazer. Vamos fazer o bordado juntos aqui. Você escolhe aqui um lado, eu vou escolher esse aqui, tá? E aí você faz o seguinte, ó, você vem aqui, por baixo, vai passar a sua linha, tá? Dá um nozinho, tá vendo? E aí o que que você faz? Passou aqui a linha, vai descer do ladinho aqui e vai simplesmente levar essa agulha para lá, para frente. Fez isso? Você vai vir aqui, ó. Vai passar por dentro da argolinha e vai descer aqui, ó. Tá? Prendeu de lá. Vem aqui no centro novamente. Né? Vai descer a agulha de novo aqui próximo, mas não no mesmo buraquinho, né? Só próximo. E vai jogar aqui onde você quer sua outra folhinha. Eu costumo usar as extremidades aqui da bordinha onde eu risquei com a caneta. Desce aqui prendendo a argolinha. Volta aqui no centro. Puxa um galinho para um lado. Desce. Vem aqui mais ou menos onde você quer o outro galinho. Traz para o centro. Terminou de fazer isso, sua folhinha tá pronta. Você vai voltar aqui atrás, ó. Vai passar aqui, sem puxar, né? Vai dar um nozinho aqui. Vou dar um segundo nozinho. Pronto, a folhinha tá pronta. Vou cortar aqui a linha. Vamos fazer agora a cereja. Para fazer a cereja, você vai simplesmente vir aqui, ó, na pontinha aqui, perto aqui de onde você fez a ponta do galho, vai subir, né? Deu nozinho também na linha vermelha. Vai pôr a sua agulha aqui, ó, e vai passar essa linha por cima dessa agulha. 1, 2, 3 vezes. Vai descer a agulha. E pronto, tá feita uma cerejinha. Vem aqui do outro lado. Coloca a agulha aqui próxima da folhinha, do galinho, né? Passa aqui, ó, por cima da agulha. 1, 2, 3 vezes. Vem aqui, ó, e desce sua agulha. E aí é só puxar aqui, ó, que você formou sua cerejinha. Ah, minha cerejinha tá um pouquinho, eu queria puxar ela, descer. Puxa aqui, ó. Posiciona onde você quer que ela fique. Pronto, ó, tá prontinha, certinha, feitinha. Fez isso aqui? Vira aqui atrás.
e dá 2 nozinhos aqui. É só isso. Você vai fazer isso nesses 6 lugares, né? Nós fizemos um, faltam 5. E aí, assim que você terminar de bordar todos, você vai encontrar um resultado que é mais ou menos esse aqui, ó, tá? Fez isso aqui, o que você vai fazer? Terminou de bordar? Você vai retirar do bastidor. É só soltar aqui o parafuso direitinho. Soltou aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai recortar aqui onde você fez, né? Passou a caneta aqui, ó. Você vai recortar. Recorta tudo certinho. Depois que você recortou, o que você vai fazer? Vai selar isso aqui, ó. Passar um isqueirinho aqui, ó, para dar uma seladinha, tá? Você pode observar que eu já fiz isso tudo aqui, ó, nos 4 cantos, tá? Aí você pode estar se perguntando, né? Mas e aí, vou deixar meu laço feio, cheio de caneta, né? Não, claro que não. Você vai pôr um ferro, não muito quente, ó. Você já vai passando aqui, ó, tá vendo? A caneta vai fazendo o quê? Vai desaparecendo, né? Eu não costumo passar o ferro em cima do bordado, que eu acho que não fica legal, tá? Então eu costumo sempre vir aqui, vou passando assim, ó, devagarinho nos cantinhos, que vai sumindo a caneta. Depois que eu retiro os riscos de caneta, eu vou pegar esse laço e vou dobrar ele, tá? Para mantê-lo ultrapassando aqui mais ou menos 1 centímetro. Vou vir aqui, vou olhar direitinho como que tá, né? E aí eu vou começar a me ajudar aqui, fazendo assim, ó, com ferro, tá? Para poder ir vincando onde eu quero que esse laço fique dobradinho, tá? Tô ultrapassando mais ou menos 1 centímetro aqui nas bordinhas aqui, né, na parte de trás, tá? Então venho aqui, faço isso. Normalmente eu utilizo utilizo alfinetes para poder segurar isso aqui, tá? Então eu faço isso aqui. Não coloque um ferro muito quente, é um ferro só morninho, para não ter problema. Venho aqui, vou segurar isso aqui com o alfinete. Seguro aqui. Vou dar mais uma seguradinha aqui. Vou dobrar ao meio. Vou encontrar aqui o meio dele. Vou vincar aqui com o ferro. Vou colocar um alfinete aqui, colocar do lado desse outro lado aqui, tá? Para me ajudar, só para me ajudar a me orientar. E aí, essa parte aqui, ó, eu não vou ultrapassar essa parte em cima dessa. Eu vou colocar uma do lado da outra, tá? Então eu venho aqui, ajeito. Vou colocar um alfinete segurando aqui. E vou virar aqui do outro lado. Vou ajeitar. E vou colocar um alfinete segurando aqui. Mas e agora, né? Deixa eu tirar esse alfinete aqui, tirar esse aqui, tirei o do centro, deixei só esses últimos 2. Mas e agora? Deixa eu pôr esse aqui um pouquinho mais para cá. O que eu faço agora, né? A partir desse momento, eu vou passar uma costura aqui, ó, com a máquina, uma costura de zigue-zague, segurando esse centro. Você pode costurar na mão, tá? Pega a sua linha, a agulha e faz uma costura na mão, também dá super certo. Não precisa ser na máquina, tá? Eu gosto de fazer na máquina, mas você pode fazer isso aqui tranquilamente. Dá um ponto para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. E pronto, vai estar fechadinho o seu laço, sem ultrapassar uma ponta aqui sobre a outra. Prontinho, pessoal, costurei de um lado, do outro, né? Dos 2 lados aqui, ó, tá super preso. Vou retirar aqui os alfinetes. E agora é fazer o quê? Vou dobrar aqui ao meio, né? Dobrei ao meio. Vou subir e vou descer. Vou subir e vou descer, ó. Formei aqui, como se eu tivesse dado 6 pontos, tá? No laço. Agora eu venho aqui com a minha linha corrente 10, que é a linha, né, de pipa, e vou girar aqui, ó, algumas vezes, e vou amarrar isso aqui.
Posso costurar? Pode, claro que pode. Você pode dar os pontos e puxar. Eu prefiro fazer assim, tá? Dá super certo, é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Depois de fazer isso aqui, o próximo passo é fazer um acabamento aqui com a fita número 2, prender a presilha, antes de fazer o acabamento com o próprio linho, tá? Bom, eu vou pegar aqui minha fita número 2, vou passar uma colinha quente nela aqui, vou começar aqui por trás, vou passar ela aqui, ó, passando uma colinha aqui, para segurar ela bem no linho, tá? Passei aqui, segurei, e aí eu vou passar uma vez dentro da presilha de bico de pato, e já vou fazer o corte aqui, ó, e vou fechar isso aqui com cola quente. Ah, por que que você não passa mais vezes dentro da presilha? Senão vai ficar muito grosso, e aí não fica legal, tá? Você não vai conseguir prender no cabelo direito. Então, a melhor coisa é você passar uma vez só. Isso aqui é só para garantir que essa presilha fique no lugar certinho, que é agora que a gente faz o acabamento com tecido. Bom, agora eu vou pegar aquele pedacinho que a gente cortou lá de tecido, né? Vou tirar aqui essa pontinha que não tá legal. Vou fazer o quê? Você vai observar que ele tem mais ou menos aqui, ó, 5,5 de largura, tá? De 5,5, de 5 a 6 centímetros de largura. Isso aí vai depender de você, tá? Do que você achar que vai ficar mais bonito, daquilo que você gostar. Dá uma seladinha nele, tá? Isso aqui ajuda muito para não estragar, não desmanchar, tá? O seu trabalho. E aí você vai fazer o quê? Vai dobrar aqui, ó. Dobra e dobra. Vê mais ou menos aqui, ó. É isso que eu quero? É esse resultado que eu vou querer depois do meu laço pronto? É. Então, você já pode juntar essas pontas aqui, ó. Só selar aqui com a isqueira e dar uma apertadinha, que elas vão juntar aqui, ó, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai observar aqui mais ou menos quanto de tecido que você vai precisar, né? Que você vai utilizar. Tira o pedaço para você poder fechar aqui do outro lado, tá? Então, você vem aqui, fecha dos dois lados. E aí, o que que você vai fazer? Vai colocar aqui em cima do laço, vai posicionar direitinho, onde você quer que fique, né? E você vai jogar isso aqui para dentro da presilha, tá? Depois que você terminar, você pode finalizar isso aqui com a sua etiqueta, e você pode finalizar isso aqui também com florzinha prensada. Eu gosto de fazer com florzinha prensada, que fica bem delicadinho e fica lindo, tá? Vou pegar uma florzinha prensada pra gente colocar aqui. Mas se você preferir, você pode nem usar nada aqui, tá? Não precisa, não é obrigatório colocar nada. Eu gosto de colocar porque eu gosto que esse acabamento fique sempre escondido, tá? Então, vou fazer o quê? Vou passar cola aqui, aqui na frente, tá? Eu sempre passo porque essa cola vai ajudar esse lacinho a ficar mais bem acabado. Vou passar aqui a cola e vou descer esse tecido aqui dentro da presilha, tá? Vou vir com o outro pedaço aqui. Se você ver aqui, ó, eu posso tirar mais um pouquinho, igual aqui no meu caso. Dá para tirar mais um pouquinho. Eu vou tirar, você tira o que precisar tirar aí. Sela novamente. E aí, é só passar a cola aqui. Descer esse tecido dentro da presilha com cuidado, né? É o nosso acabamento, então a gente tem que fazer com o máximo de cuidado possível. E aí, vamos colocar, né, igual aqui, ó. Acho que como eu fiz um acabamento mais larguinho, eu poderia usar, não, uma só dá. Uma florzinha só dá, não precisa de mais de uma, não. Então, aqui, ó, você pode deixar sem nada, ou você pode colocar uma florzinha, sua etiquetinha aqui dentro, tá? Você pode fazer, optar, né, por algum desses acabamentos. Prontinho. Seu lacinho tá finalizado. Olha que fofura esse laço. É um laço clássico, bonito, né? Que chama a atenção. Tenho certeza que seus clientes vão amar. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigada por ter vindo até aqui e eu encontro vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!